na verdade, né, o folclore tem sua origem, o folclore chamado folclore brasileiro, tem sua origem de matriz portuguesa, né, europeia, africana e indígena. Então, hoje fica difícil você ter uma entidade só, um encantado, que ele tenha todo o seu traço indígena, todo o seu traço africano, porque houve uma mistura, né? É uma mistura de conhecimentos, né? O folclore também é isso, né? Uma mistura de conhecimento, as pessoas estão se conhecendo, mistura de conhecimento de culturas diferentes. Um bom exemplo é o Saci Pererê, né? Que ele, na verdade, em sua origem, é uma entidade, um encantado guarani, né? Chamado Iazi Ateré. E esse Iazi Ateré, que é um menino indígena, de 2 pernas, ele acaba se tornando um menino negrinho, de uma perna só. Outras regiões falam que ele é um diabinho, tem um rabo do diabo, tem chifre. Então, há várias vertentes e variações a depender da região do Brasil. E aí você vê, o Saci Pererê, que era indígena, acaba passando a ter a pele preta, já vem aí a origem africana. O seu cachimbo também tem a ver com a origem africana. O seu o gorro, né, que o Saci usa é do trasgo português, que é um personagem do folclore português também muito parecido com o Saci, que faz brincadeiras, que irrita as pessoas, faz traquinagens. Então o trasgo ele tem esse gorrinho aí. Então quando os portugueses vêm para cá, acaba fazendo essa mistura aí de culturas e conhecimentos. Inclusive, não só o Saci, né? A gente também sabe que a cuca, ela não é 100% brasileira também, né? Que Monteiro Lobato criou a cuca baseado em uma lenda de Portugal, se eu não me engano, que é a coca, que se eu não me engano é um dragão, que eles têm lá um evento onde as pessoas lutam contra o dragão e tal, e o nome desse dragão é chamado de coca. Então ele acabou pescando um pouco dessa cultura também portuguesa para criar a cuca que a gente conhece, né? Então, como a Cássio falou, né, tanto da parte indígena quanto da parte europeia, e por conta do folclore ele ser passado de forma oral, a gente não tem muitos livros, né, que a gente pode se embasar, né, para poder falar do folclore. Então é que acaba que as origens dessas entidades acabam se misturando com outras culturas ao longo do tempo, né, por conta justamente desse telefone sem fio, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, e aí ao longo do tempo as pessoas acabam interpretando de maneiras diferentes. Sim, Marcos, eu ia falar disso agora, perguntar para vocês essa questão da cultura, da história oral mesmo, né, de ser passado de geração para geração, e a gente está vendo que agora, por exemplo, de uns 20 anos para cá, as pessoas elas estão ficando mais distantes dos familiares por causa das novas tecnologias, né? Então, a gente conversa menos em casa, a gente conversa menos com os avós, tal, acaba acontecendo. E será que a gente pode relacionar isso com essa decadência, assim? Porque agora, se a gente for perguntar para alguém de, sei lá, 15 anos sobre o folclore, não vai saber muita coisa e vai saber exatamente só o que foi passado na escola, né? E normalmente é passado em casa, os avós normalmente contam, né? Os tios mais velhos e tal. Será que essa tecnologia está atrapalhando? Veja, eu estava lendo um artigo muito interessante que fala sobre esse assunto, que o folclore ele foi passado por muitos anos, né? Por exemplo, eu e Marcos somos de Sergipe, né? Aqui do Nordeste. Marcos cresceu em uma cidade pequena também de Sergipe, chamada Rosário do Catete. Eu nasci numa cidade muito pequena, de 6 mil habitantes, chamada Macambira. Então, é um bairro aqui na capital da Aracaju. Então, meu avô me passou o folclore dessa forma, né? Sentado ali na beira da calçada, ao ele adentrar na chácara dele, as formalidades que ele fazia em respeito a um possível curupira, né? Então, mas eu estava lendo uma matéria que falava sobre isso, Laís, e eu não me lembro de quem era que escreveu o artigo, mas ele fala que as rodas de conversa, elas continuam, mas de forma diferente. Elas se adaptaram à modernidade. Então, por exemplo, esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui agora é o que antes foi o meu avô falando para mim.
nós conversamos entre nós 4 aqui, só que várias pessoas estão assistindo, várias pessoas vão ouvir o podcast, e essa a nova tradição oral está sendo passada dessa forma, por meio das novas tecnologias. Lá o @folclorando, a gente está semanalmente postando coisas, então estamos fazendo, né? Nós somos operadores agora, somos responsáveis por promover o folclore brasileiro e não deixá-lo morrer, né? Isso, a tecnologia, inclusive, chegou até para ajudar, né? Para a gente poder, inclusive, falar sobre a nossa cultura em lugares onde ela nunca chegou, né? Por exemplo, o folclore mesmo, ele é mais difundido no interior do nosso país, né? As pessoas do interior é que conhecem mais as histórias do Saci, da mula sem cabeça mesmo, lobisomem, que é muito famoso lá na minha cidade, e praticamente em cada esquina alguém dizia que era lobisomem. É assim. Então, graças à internet e à nossa tecnologia hoje, eu acredito que veio mais para agregar, né, do que para segregar, né? Fato que com esse distanciamento e tudo, né, com a tecnologia a gente acaba ficando mais distante e tudo mais, porém, com perfis como o Folclorando mesmo, e tem vários outros perfis aí que continuam difundindo a cultura indígena e o folclore, justamente levando esse conhecimento a lugares que nunca chegaram antes, né? Hoje a gente tem uma facilidade que antigamente nossos avós não tinham, de falar de folclore, por exemplo, daqui de Sergipe para uma pessoa lá dos Estados Unidos. E interessante aí o Marcos falar sobre lobisomem, que realmente, ele está falando de coisas de outra cidade, eu falo da minha, e teve, ano passado não, em 2019, eu fui entrevistar um lobisomem, um propenso lobisomem, num lugar chamado Serra, lá em Macambira, só que me disseram, ele é lobisomem, ele vira lobisomem, o pai dele vira lobisomem, vá lá, entrevista ele que é tranquilo, ele vai falar para você. Na hora que eu perguntei o cabra, velho, se ele era lobisomem, ele falou, não. Aí eu disse, mas seu pai é, né? Ele falou, não, também. Aí eu acho assim, ou me trollaram, ou ele teve vergonha ali de ser filmado na hora, né? Mas assim, o pessoal que me contou, depois eu fui falar, me jurou que na verdade ele era assim, quando ele bebe mesmo, ele começa a falar. E geralmente tem muito isso, né, lobisomem? Uma pessoa com uma aparência mais velha, com barba grande, aí que não se cuida muito, as pessoas já diziam, aí vira lobisomem, né? Brigou com a mãe às vezes, né? E no interior também há muita relação, né, entre o maçom, né, que a maçonaria ela traz muitos segredos, e todo essas dúvidas que nós temos acerca do que é a maçonaria, de como é o dia a dia da maçonaria, então costumam ligar a maçonaria a coisas diabólicas, né? Isso aí é uma manifestação folclórica também. E também ligam a maçons, viram lobisomens, né? E é tanto que lá no interior não chamam maçom, chamam maçone. Os maçons são chamados de maçone, né? É bem interessante.